intuito deste brigadeiro de doce de leite é que a gente tenha sempre o mesmo sabor, sempre a mesma base e que tenha um produto diferenciado, porque este brigadeiro de doce de leite, ele vai ter um sabor muito mais agregado, com muito mais personalidade, muito mais profissional do que você simplesmente utilizar doce de leite industrializado. Um outro problema de você utilizar o doce de leite industrializado é que você começa a trabalhar com uma marca e aí, quando você vai repor o seu estoque, você chega na casa de atacado, você vai para a gôndola de food service e você não tem mais a marca que você estava trabalhando, ela já acabou, ela está fora de linha, ainda o pessoal não repôs o estoque, e aí você tem que ficar mudando de marca e isso acaba alterando bastante o seu produto. Então é muito importante que você faça o brigadeiro de doce de leite para que você tenha um padrão e, obviamente, o seu produto vai render mais, ele vai ficar mais caro, mas ele rende mais e aí você acaba distribuindo essa receita que ficou mais cara, você acaba distribuindo em vários produtos que você vai fazer e aí com isso você acaba reduzindo o custo. Tá? Então, para a gente fazer essa receita, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de doce de leite industrializado e 395 gramas, uma caixa de leite condensado. Geralmente, quando a gente faz o brigadeiro, vai um pouco de margarina. Nesse caso, a gente não vai usar margarina, porque a gordura que a gente precisa já está presente aqui no doce de leite industrializado. Então, esses são os ingredientes. Agora, nós vamos misturar eles em uma panela fora do fogo e aí depois a gente vai levar para o fogo. Ingredientes misturados e agora a gente vai levar para o fogo e a gente vai mexer esse brigadeiro por cerca de 6 minutos até o ponto de colher. Agora aqui em um fogo médio, a gente vai mexer o brigadeiro e a gente vai ficar aqui por cerca de 6 minutos, 6, 7 minutinhos, até ele ficar no ponto de colher. O ponto, ele varia aí da altura da chama do seu fogão, por volta de 6 minutos a 7 minutos você vai ter o ponto de colher. Você vai passar a colher no meio aqui, ó. Você vai ver que você consegue ver o fundo da panela, mas rapidamente ele fecha. Mas você consegue ver o fundo da panela. É possível ver o fundo da panela, mas ele fecha rapidinho. Esse é o ponto de colher. É esse ponto que a gente quer. Então, tá pronto. Mexer mais um pouco agora com o fogo desligado. Perceba que ele não ficou branco. Ele ficou um dourado bem bonito. Uma cor de caramelo. E agora a gente precisa deixar esse brigadeiro descansar por algum tempo, aí, umas 2 horas, para a gente poder usar ele, né? Agora ele está bem quente, ainda está um pouco mole. Conforme ele for esfriando, ele vai chegar no ponto que a gente precisa, que é o ponto de colher. Então essa daqui é a aparência do brigadeiro finalizado. Perceba que ele já ficou um dourado, né? Uma cor de caramelo bonita. E aí você coloca ele num outro recipiente para ele esfriar. E é importante que você coloque algum plástico. Pode ser um plástico filme, um saquinho, enfim. Coloca um plástico bem rente a ele para não cristalizar. E aí você reserva, deixa ele descansar aí umas 2 horas, 2 horas e meia, para a gente poder usar. Bom, quais são os ingredientes então que a gente precisa para fazer esse bolo de churros com nozes? Lembrando que a quantidade exata eu vou deixar no material de apoio, no material em PDF, que você faz o download aqui dentro do curso. Aqui eu tenho açúcar refinado, farinha de trigo, fermento em pó, canela em pó, leite integral, óleo de soja, ovos inteiros e nozes. A gente vai precisar de algumas nozes inteiras para finalização, para decoração, e algumas nozes a gente vai picar para colocar na massa. Então o processo é muito simples. Reserve as nozes e reserve a farinha de trigo. Aqui eu estou fazendo meia receita. A gente vai bater todos esses ingredientes, o leite, o óleo, os ovos, fermento, canela e açúcar. A gente vai bater todos esses ingredientes e vai fazer um suco com esses ingredientes aqui. Depois a gente vai misturar esse suco com a farinha de trigo e, por fim, a gente vai colocar as nozes. Tá? Então vamos bater todos os ingredientes, menos a noz e menos a farinha de trigo. Tenho aqui todos os meus líquidos batidos, tenho já meu suco com todos os ingredientes. E agora a gente vai misturar a farinha de trigo com o suco. Vamos bater esses ingredientes.
Bati bem os ingredientes, a farinha com o meu suco, tá? Aqui eu tenho a noz picada grosseiramente na faca e a gente vai acrescentar na massa. Vamos bater novamente. A massa está pronta. E agora a gente vai colocar na nossa forma. Agora eu vou colocar a massa na forma. Eu vou usar minha forma aqui de meio quilo. Ela já está untada com óleo de soja, porque a gordura da minha massa já carrega óleo de soja, então eu não gosto de misturar as gorduras. Você também pode untar com spray, mas é importante você untar. Se você usou margarina no bolo, unte com margarina. Se você usou óleo de soja, unte com óleo de soja, para não ter contaminação da gordura e interferir no sabor. Você também pode utilizar estas forminhas aqui de caseirinho, que é de bolo inglês. E no caso dessas forminhas, elas já são a embalagem, então você não precisa untar essa forma, tá? Você coloca aqui a massa até a metade. Essa aqui também você vai colocar até a metade, nunca coloca até a boca, porque o bolo precisa crescer, precisa de espaço para crescer. Então você coloca até a metade, assa diretamente aqui, nesse papel aqui mesmo, você assa aqui. Tá? Aí você pode assar várias forminhas de uma vez, vários bolinhos de uma vez. E aí depois ele já vem com uma tampinha. Assou, decorou, aí você fecha a embalagem. Que no caso vou usar a minha forma tradicional. Então a gente vai colocar a massa. Tá aí, massa tá na forma, tem aqui até metade, tem espaço suficiente para o bolo crescer e se desenvolver dentro do forno. Vamos levar para o forno, 180 graus, 45 minutos. Você vai monitorando, porque cada forno é de um jeito, pode ter modificações. Tá? Então vamos levar para o forno pré-aquecido, isso é muito importante. Pelo menos uns 10 minutos pré-aquecido. E depois a gente finaliza com a decoração. Meu bolo ficou pronto, foram 45 minutos, 180 graus. Aí você tem que monitorar de acordo com o seu forno, tá? Agora eu vou desenformar para a gente fazer a decoração. Desenformei, aí a gente vai polvilhar aqui açúcar com canela. Tá? Eu tenho aqui uma mistura de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar para 10 gramas de canela. Então você polvilha. É importante você já desenformar na base da embalagem. Agora eu vou passar o brigadeiro de doce de leite aqui na parte de cima. Vou espatular ele. É importante você fazer esse processo com o bolo ainda bem morno, que aí vai deslizar melhor o doce de leite. Vamos passar um pouquinho na lateral. Perfeito. Passamos o brigadeiro de doce de leite de forma bem rústica. Lembrando que são bolos artesanais, então tem que ficar rústico. Agora, a gente vai polvilhar um pouco mais de açúcar com canela. E a gente finaliza com a decoração de nozes. Você pode colocar nozes trituradas também, aí fica a seu critério. E com isso a gente finalizou então o nosso bolo de churros com nozes. Veja só. Para finalizar, a gente coloca a tampa da embalagem, coloca adesivo com a nossa marca, coloca adesivo com a nossa marca, o nome do bolo, data de validade e todo o nosso contato. Tá? Então é assim que a gente finaliza o nosso produto.